Geralmente, quando a gente pensa na interpretação de textos milenares, a gente imagina algo bem isolado, né? Uhum, tipo ler a placa de um artefato num museu super silencioso. Exato. É algo distante, quase inofensivo, sabe? Confinado lá no passado. Mas e se, de repente, ao cruzar essa sala do museu, ficasse claro que aquela mesma placa antiga está sendo usada agora, nesse exato momento, Nossa, para explicar o futuro das sanções financeiras internacionais, da vigilância de algoritmos e, tipo, da sustentabilidade global? é uma quebra de expectativa total. Com certeza, aquele pedaço de história deixa de ser estático e passa a pulsar com os dilemas mais urgentes de hoje. E é exatamente esse o nosso foco de hoje para quem nos ouve. Um baita tema. Pois é, nós temos em mãos um documento fascinante, datado de hoje mesmo, 22 de março de 2026. Fresquinho. Sim, ele se apresenta à primeira vista como um sermão reflexivo e devocional. Começa com uma clássica parábola bíblica, mas rapidamente, e eu digo muito rapidamente mesmo, evolui para um alerta escatológico denso sobre meio ambiente, controle financeiro global e, bem, o fim dos tempos. E a arquitetura desse argumento é impressionante, sabe? O que a gente está analisando aqui é uma instrução bíblica redigida por Cícero da Conceição Nunes. Uhum. E o documento usa como base principal os escritos de 1893 da autora Ellen White. Tá, final do século XIX. Exato. E ela é uma figura central cujos textos são tratados nessa estrutura teológica como uma lente profética definitiva para entender os eventos contemporâneos. Entendi. A partir dessa base, o autor tece uma teia muito intrincada de passagens proféticas clássicas. Ele vai desde o livro de Daniel até o Apocalipse, e costura tudo isso diretamente com o cenário geopolítico e tecnológico moderno. E essa ponte entre o antigo e o ultramoderno é o que torna essa análise aprofundada tão relevante para quem acompanha a gente. Com certeza. Mesmo para quem não tem uma bagagem religiosa, sabe, ou enxerga o mundo por outras lentes, esse texto oferece um estudo de caso cativante. Ele mostra a mecânica de como textos antigos são reinterpretados e aplicados para tentar decodificar dilemas moderníssimos. Uhum. E são dilemas reais, né? Sim, estamos falando de um arco narrativo que vai desde a ética diária no ambiente de trabalho até o uso de moedas digitais de bancos centrais para impor pautas ecológicas. É um salto gigantesco. É mesmo. Certo, vamos desempacotar isso. Como é que esse documento estabelece a base moral para uma visão de mundo tão complexa? Então, o documento escolhe um ponto de partida bem focado na ação individual. Ele abre com a famosa parábola dos talentos. Aquela do Evangelho de Mateus, certo? Isso mesmo. E para trazer isso para a nossa realidade, o texto constrói uma analogia sobre um arquiteto sênior que vai viajar e deixa seus projetos nas mãos de 3 estagiários. Ah, interessante. O primeiro mergulha de cabeça, assume os projetos e expande tudo. O segundo faz algumas melhorias internas ali no escritório. Mas o terceiro tem tanto medo de cometer um erro ou talvez uma inércia muito grande, sabe? Que ele simplesmente tranca a chave dos projetos na gaveta. Caramba, não faz nada. Nada. Ele espera o chefe voltar apenas para devolver tudo intacto, sem nenhum arranhão, mas também sem nenhum avanço. Olha, essa analogia do estagiário traduz bem a parábola para a linguagem corporativa. Mas lendo o material-fonte, a imagem que se formou na minha cabeça foi um pouco mais agressiva, sabe? É mesmo? Como assim? Tipo um investidor anjo, um venture capitalist do Vale do Silício, que injeta milhões numa startup recém-criada. Esse investidor não quer que os fundadores peguem o dinheiro e tranquem num cofre blindado rendendo 0 de juros, né? Ah, de jeito nenhum. Para devolver o montante exato 10 anos depois. Ele exige crescimento agressivo, exige um risco calculado, suor e, fundamentalmente, retorno sobre o investimento. E para o autor do documento, a figura de Deus opera exatamente como esse investidor supremo. Essa é uma ótima forma de visualizar. Né? Ele distribui o capital inicial de talentos e espera dividendos morais e práticos palpáveis. E o que é fascinante aqui é que a figura do investidor ilustra perfeitamente essa exigência de risco e retorno.
mas o texto eleva essa cobrança a um patamar existencial muito mais profundo. Como assim? O autor usa essa premissa justamente para rechaçar qualquer ideia de uma vida cristã baseada apenas numa passividade contemplativa, sabe? Ah, entendi. Aquela coisa de só meditar e não agir. Exato. Não basta ter boas intenções, sentar, meditar e ser uma pessoa inofensiva. A exigência divina é de movimento constante. O texto amarra isso trazendo os profetas do Antigo Testamento para discussão. Ele cita Miqueias e Amós, não é? Sim, Miqueias, Zacarias e Amós. Tudo para provar que a espiritualidade é indissociável da ética do trabalho e da justiça social prática. Uhum. Quando o profeta Miqueias fala sobre andar com Deus, o texto deixa claro que não é um passeio retórico. É o uso ativo de recursos para manifestar justiça no mundo real. E o argumento não se sustenta apenas no Antigo Testamento, né? Os apóstolos também são chamados para reforçar essa mesma linha de raciocínio. Exatamente. O documento cita figuras como Tiago e Pedro. Na visão apostólica que ele apresenta, o talento não é uma posse para exaltação própria. Não é um troféu para colocar no currículo ou no LinkedIn. Não é para se mostrar. De forma alguma. É puramente um empréstimo divino. O texto destaca o uso da palavra dispenseiro por Pedro, que na antiguidade era tipo o administrador dos bens de um senhor. Ah, o cara que gerenciava a casa, mas não era o dono. Perfeito. Portanto, qualquer habilidade ou conhecimento que você tenha é uma ferramenta emprestada estritamente para o serviço da coletividade e da missão divina. E é aí que entra o peso esmagador da omissão. Essa foi, sem dúvida, uma das partes que me deixou mais impressionado no texto. É bem forte, né? Um lado confinado e escondido na terra. Uhum. A lógica é que esconder o talento não é apenas uma falha de produtividade ou, sei lá, motivo para uma demissão por justa causa. Para essa visão de mundo, omitir-se é a forma mais silenciosa e covarde de deslealdade. É literalmente um roubo. Exato. É roubar a glória do doador se uma pessoa tem uma habilidade, um conhecimento estratégico e não usa isso para essa missão maior, ela está sabotando o projeto central do universo. E perceba como essa premissa de que a omissão é um roubo moral é a base que prepara o terreno para a próxima grande tensão do documento. A transição de temas. Isso, porque se os talentos devem ser usados de forma tão exaustiva para a missão divina, inevitavelmente, a gente chega num ponto de ruptura. Sim. O que acontece quando as regras dessa missão entram em choque direto com as leis e os valores da sociedade moderna ao redor? Nossa, é aí que o conflito explode. Então, se a omissão já é tratada como um roubo financeiro, nessa analogia da startup divina, o cenário piora quando o investidor exige que essa ação siga um conjunto de regras que o resto do mercado global simplesmente rejeita. Exatamente. O mundo vai para um lado e a regra vai para o outro. E o texto não poupa palavras para diagnosticar a cultura contemporânea como uma máquina obcecada pelo acúmulo de bens, sabe? Pelo sucesso puramente individualista. Autopromoção total. Pois é, hoje o lema do mundo corporativo é, use seus talentos para construir o seu próprio império e a sua marca pessoal. O famoso branding. Isso. Mas o documento rebate dizendo que os talentos não são seus. E a ideia de um império pessoal é uma ilusão que leva à ruína, a um abismo enorme entre o relativismo do mundo moderno e essa exigência inegociável de submissão a Deus. É um choque inevitável. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante para nossa análise. Para justificar essa submissão, o autor recorre a um lugar muito inusitado. Conta pra gente. Ele puxa a filosofia do direito secular para dentro da teologia. Sim, e se conectarmos isso ao panorama geral, essa é uma virada estrutural muito engenhosa do autor. Muito. O documento ataca de frente um debate milenar no cristianismo, que é a relação entre a graça e a lei. Muitas tradições debatem isso como forças opostas, como se a graça salvadora, de certa forma, aposentasse a necessidade da lei. Como se a lei não importasse mais. Isso. Mas o autor argumenta que a graça e a lei são conceitos inseparáveis. Ele afirma que um evangelho desvinculado da obediência vira mera ingratidão e a quebra da lei é classificada como iniquidade.
E ele vai fundo na etimologia, né? Vai. O texto chega a dissecar a raiz grega da palavra iniquidade, que é anomia, para lembrar que o significado literal é justamente a ausência de lei. E para ancorar essa ideia de que a lei precisa existir de forma concreta, o documento cita ninguém menos que Hans Kelsen. Kelsen. É surpreendente. Sério. Ver um jurista austríaco, um dos maiores teóricos do direito no século XX, citado no meio de um sermão teológico sobre o Apocalipse é algo que faz qualquer um parar a leitura. Com certeza. O texto usa aquela famosa máxima associada à teoria jurídica, o nullum crimen, nulla pena, sine lege. Ou seja, não há crime nem pena sem lei prévia. E a inclusão do Kelsen aí revela muito sobre como o documento enxerga a mecânica do universo. Kelsen é famoso pelo positivismo jurídico, né? Aquela ideia da norma posta. Exato, a tese de que a validade de uma lei depende dela ter sido formalmente posta por uma autoridade competente, e não necessariamente de um debate moral abstrato. Certo. O raciocínio teológico por trás dessa citação secular é muito claro. Para que exista um juízo final que seja legítimo, institucionalmente justo, e não um mero ato de tirania de uma divindade irada... Precisa de uma base legal. Isso. O universo precisa de uma constituição vigente. Sem uma lei prévia claramente promulgada, o Tribunal de Deus não teria base legal e jurisdicional para julgar a humanidade. Nossa, faz sentido dentro da lógica apresentada. E essa constituição cósmica, de acordo com o texto, é a inalterável, santa e eterna lei de Deus. Como o Criador não sofre mutações, a legislação dele também é fixa. Mas, espera um pouco. Eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui? Ou talvez só de uma pensadora crítica analisando a coerência interna do texto? Manda. O documento vai tão longe nessa defesa da lei que cita Provérbios 28, versículo 9. O versículo diz que aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Num texto duro. Isso soa incrivelmente rígido. Dizer que o simples ato de orar, de buscar o divino, passa a ser uma abominação se o indivíduo não estiver seguindo o código normativo. Sim, levanta uma questão forte. Como é que o autor tenta conciliar essa rigidez normativa, que soa quase como um tribunal de exceção implacável, com a ideia de um Criador altíssimo e amantíssimo que ele invoca lá no começo do sermão? É uma tensão natural. E o texto tenta resolver isso redefinindo o que significa obediência. Como assim redefinindo? Ele não trata a obediência como um imposto extorsivo que o universo cobra para liberar a salvação, sabe? O documento recorre às cartas do apóstolo João para afirmar que os mandamentos de Deus não são penosos. Ah, tá. A lógica proposta é que a obediência nunca é o meio financeiro para comprar a graça, mas sim a única resposta empírica e sincera de que a pessoa foi transformada pelo amor. Então é uma consequência, não a causa. Perfeito. Dentro dessa ótica, a obediência se torna a prova irrefutável de gratidão. Então, rejeitar a lei não é equivalente a cometer uma infração de trânsito menor. É um atestado público de que o amor que você professa pelo mestre é falso. Nossa, é uma ginástica argumentativa complexa. A obediência não compra a salvação, mas a falta dela prova que a salvação nunca ocorreu de fato. E a rigidez vem dessa premissa, de que o amor verdadeiro produz um alinhamento inevitável com a vontade de quem se ama. Mas isso cria uma pressão psicológica imensa sobre o indivíduo, sabe? Porque a fronteira entre falhar e ser considerado um traidor da lei cósmica é muito tênue. Com certeza, é um peso enorme. E essa adesão inegociável e absoluta à lei de Deus nos leva direto para o clímax do documento. É onde a quebra dessa lei espiritual deixa de ser apenas um problema moral invisível e vira algo prático. Exato. Passa a ser projetada como um cenário geopolítico e econômico tangível e bem assustador. É a transição para o Apocalipse. Isso. Mas, gente, vale fazer uma pausa crucial aqui para quem nos ouve. Muito importante. Como a gente está entrando agora no terreno de quem é a besta do Apocalipse, dos papéis proféticos do Vaticano, dos Estados Unidos e das legislações climáticas, é fundamental reforçar que o nosso papel nesta análise não é validar, refutar ou endossar essas crenças, tá? De jeito nenhum.
Não estamos tomando nenhum partido político ou teológico. A nossa missão aqui é puramente desconstruir o material fonte de forma imparcial. A gente quer entender como essa comunidade interpreta os eventos globais através das lentes milenares deles. É uma distinção essencial para a integridade da nossa análise. O foco é observar a arquitetura das ideias apresentadas ali. Bom, com isso em mente, chegamos à tese central e mais controversa dessa reta final. O autor lança o alerta de que está sendo forjada no mundo a ideia de um domingo verde. O famoso Green Sunday. Isso, trata-se de um dia de descanso global promovido não com uma linguagem religiosa impositiva, mas com uma justificativa extremamente palatável e moderna. Tipo, salvar o planeta. Exatamente. Salvar o planeta, reduzir drasticamente a pegada de carbono e dar um respiro necessário para a Terra. Só que o texto aponta essa nobre pauta ecológica como o exato cumprimento do sinal da besta mencionado no livro do Apocalipse. É uma reviravolta em tanto. Sim. Na interpretação tecida ali, isso é uma manobra disfarçada para forçar a humanidade a se opor ao sábado bíblico, que eles defendem como verdadeiro sétimo dia inalterável da lei de Deus. E, para sustentar essa tese de que um suposto domingo verde seria o clímax de um engano global, o documento constrói um longo retrospecto histórico. Ele volta bastante no tempo, né? Muito. Ele mostra que leis dominicais não são uma novidade, mas um padrão que se repete. Ele traça uma linha do tempo que começa lá no Império Romano, em 321 d.C. O Decreto de Constantino. Isso. Quando o imperador Constantino instituiu a primeira lei civil de descanso dominical. O texto argumenta que essa fusão entre poder estatal e tradição religiosa foi posteriormente consolidada pelo papado. E o texto avança na história de forma muito cirúrgica, chegando aos Estados Unidos com as famosas Blue Laws, ou leis azuis. Exatamente. As Blue Laws vigoraram fortemente em várias partes dos Estados Unidos ali entre os séculos 17 e 20. E o que elas faziam na prática? Eram legislações estaduais e locais que proibiam uma série de atividades aos domingos. O comércio fechava, não podia trabalhar. E o detalhe importante aqui é como e por que um governo secular aplicava isso. Ah, a justificativa mudou com o tempo. Perfeito. Originalmente, a justificativa era puramente religiosa, o puritanismo exigindo reverência ao dia do Senhor. Mas, com o tempo, essas leis começaram a ser defendidas por governos seculares com argumentos de ordem pública. Tipo proteção aos trabalhadores e coesão social. Isso mesmo. E as sanções eram reais. Multas, fechamento de comércio e até prisão. Nossa! E o argumento central e profético do documento é que o passado é um prólogo. Ele afirma que o papado e os Estados Unidos, que são identificados na interpretação deles como a besta que surge da terra em Apocalipse 13, vão usar essa mesma mecânica de unir moralidade e força estatal. Só que no futuro, a justificativa não será o puritanismo religioso explícito, mas sim a sobrevivência ecológica. Criando um pretexto que quase ninguém ousaria contestar, né? Exato. Quem é contra salvar a Terra? Mas então, como tudo isso funcionaria na prática de hoje? Essa é a grande pergunta que fica martelando na minha cabeça. É a peça que falta no quebra-cabeça. Porque, olha, no século XVII ou XVIII, as Blue Laws usavam a força policial local. O xerife ia lá e batia na porta da loja que estava aberta no domingo. Sim, era bem físico. Mas um decreto de descanso ecológico global parece algo impossível de coordenar no século XXI só com policiais fazendo rondas. Como o mundo inteiro seria forçado à submissão simultaneamente? É nesse exato ponto que o documento faz a conexão mais assustadora com a nossa realidade moderna. Ele responde ao como dessa imposição global. Conta mais. O texto liga aquela antiga profecia de Apocalipse 13, aquela que diz que ninguém possa comprar ou vender, a não ser que tenha a marca da besta, aos avanços avassaladores dos atuais sistemas econômicos e financeiros digitais. Ah, estamos falando das CBDCs e dos sistemas de pontuação social. Precisamente. Pense nas CBDCs, as moedas digitais emitidas por bancos centrais. Diferente do dinheiro em espécie ou até de um cartão de crédito tradicional,
Uma CBDC pode ser totalmente programável. Através de contratos inteligentes e tal. Isso. Significa que o Estado pode embutir regras diretamente no código do dinheiro. O documento sugere que, num cenário de um domingo verde, o controle não vai exigir policiais nas ruas. O controle é o próprio dinheiro. Exato. Se a legislação climática determinar que o domingo é um dia de emissão zero de carbono e o indivíduo decidir trabalhar, viajar ou abrir seu comércio nesse dia, Em obediência à crença dele de que o sábado é o dia de descanso, isso, o sistema algorítmico identifica a quebra da cota de carbono dessa pessoa na hora. A sanção não é ir para uma cela física. O algoritmo simplesmente congela a carteira digital. caramba! A capacidade de comprar comida, pagar aluguel ou abastecer o carro é desligada instantaneamente. Gente, isso transforma uma profecia escrita há quase 2.000 milênios num thriller de ficção científica hiperrealista. A sanção sai do campo do direito civil tradicional e entra no campo da sobrevivência fisiológica imediata. Tudo intermediado pela tecnologia. E diante desse cenário de cerco algorítmico e financeiro total, o texto conclui sua mensagem exigindo uma escolha absoluta de quem está lendo. A decisão final. Isso. Resgatando a simbologia de Daniel 2, o autor fala sobre uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Que representa a volta de Cristo. Exato, na intervenção final e abrupta que promete pulverizar todos esses sistemas globais de controle e economia que o texto tipifica como reencarnações do Antigo Egito e da Babilônia. E no fim das contas, a mensagem descarta qualquer zona cinzenta. Força uma decisão binária, né? A quem o indivíduo vai adorar. Ao Criador, mantendo-se fiel aos seus mandamentos, independente do custo, ou à criatura, submetendo-se ao sistema de vigilância global por puro medo do colapso financeiro pessoal. É um encerramento desenhado meticulosamente para destruir qualquer possibilidade de neutralidade, sabe? Sim. A estrutura do argumento encurrala a pessoa, exigindo um posicionamento definitivo antes que os eventos, pelo menos na visão do autor, se concretizem de forma irreversível. Uau! Bom, chegamos ao fim da nossa jornada de análise por este texto tão instigante. Para sintetizar o longo caminho que a gente desempacotou hoje para quem nos ouve, Foi uma longa jornada. foi sim. Começamos com um apelo profundo sobre a ética do trabalho e a produtividade moral, explorando a ideia de que enterrar talentos é um roubo existencial. Em seguida, fomos levados para o campo da filosofia jurídica de Hans Kelsen, entendendo o argumento de que a graça exige a obediência a uma lei normativa como condição para um juízo justo. Exato. E terminamos no ápice de um aviso apocalíptico onde o futuro do dinheiro programável, pautas de mitigação climática e vigilância de algoritmos se misturam com antigas profecias sobre a guarda do sábado. E a razão principal pela qual dissecar um material como esse é tão produtivo, independentemente das crenças pessoais de quem estuda o texto, é que ele revela de forma muito cristalina como operam os grandes sistemas de crença. É fascinante. Ele mostra como grupos inteiros interpretam as macrotendências que afetam todos nós. As cúpulas sobre o clima da ONU, a eliminação do dinheiro físico, o controle de dados. Tudo lido através de lentes milenares. Sim. Para quem comunga dessa visão, o noticiário internacional não exibe eventos aleatórios. O noticiário mostra as peças exatas de um quebra-cabeça que foi desenhado na antiguidade, se encaixando agora na frente de todo mundo. O que por si só nos leva a uma reflexão final que transcende as páginas do documento e que eu quero deixar fervilhando na mente de quem acompanhou a gente. Qual é a reflexão? Nós vimos como o autor mapeia eventos geopolíticos, a ecologia e as inovações em pagamentos digitais e transforma isso em contadores de tempo para o fim do mundo. Certo. A pergunta profunda que fica no ar é como o fato de viver sob a expectativa ininterrupta de um colapso iminente, sob a sombra pesada de um apocalipse digital ditado por algoritmos de carbono, afeta a psicologia diária do ser humano. É uma carga pesadíssima. Pensem nisso, pessoal.
quando absolutamente cada manchete sobre economia, cada novo aplicativo do governo ou mudança na política climática é visto não como progresso humano, mas como um tijolo a mais na construção do cenário do juízo final. Uhum. Qual é o resultado na mente da pessoa? Essa visão de mundo paralisa o indivíduo com uma ansiedade incontrolável diante de um sistema invencível ou, ironicamente, é exatamente essa pressão escatológica que confere à pessoa o propósito máximo para não enterrar seus talentos e usá-los ao extremo, sem medo das consequências seculares de amanhã. É um paradoxo incrível. Fica a reflexão para cada um explorar e, com esse pensamento complexo, eu agradeço imensamente as suas percepções e a análise detalhada dos mecanismos que trouxemos à tona hoje. Eu que agradeço, foi um exercício fascinante desconstruir essas camadas todas, conectando história, teologia e tecnologia. Muito obrigado. Um forte abraço a todos que nos acompanharam em mais essa análise aprofundada. Continuem lendo criticamente, continuem questionando as estruturas ao redor e até a próxima vez em que mergulharmos fundo juntos.